Muito obrigada. Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. É um prazer gigante, imenso estar com vocês, amigos e irmãos da TV Chico Xavier, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, na rádio, no site. E essa alegria que eu tenho realmente é muito grande porque eu gosto muito de servir e é muito bom vir falar com vocês. Eu sou residente na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, sou palestrante espírita, participo de várias casas, com várias atividades, com várias palestras, nessa época de pandemia, fazendo palestras virtuais, deixando os links e os meus áudios, meus vídeos no meu canal no YouTube, nas minhas páginas na internet, todas com o meu nome, que foi deixado nas redes sociais da TV Chico Xavier, Vânia Munhato de Vasconcelos. Me procurem lá que vocês vão me encontrar, pode se inscrever, pode pedir amizade, onde for possível nós estaremos juntos, se Deus quiser. Hoje, eu contar que eu trabalho aqui em Jundiaí no Centro Espírita João Batista, que é uma casa super legal, super boa, entre tantas casas que eu participo aqui, com mais de 80, vai fazer 80 anos de idade esse ano, agora em agosto, e é uma honra para mim estar trabalhando com essa casa e agora com a TV Chico Xavier também com vocês, que são meus amigos, irmãos de alma, né? Afinal de contas, Deus é Pai de todos nós. Feita essa rápida introdução para me apresentar a vocês, vamos ao que interessa. Vamos conversar sobre o Pai Nosso. O tema que eu escolhi, que se chama Ore com Jesus, é para a gente entender um pouco melhor na base, no fundamento da doutrina espírita, mais especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá em Coletânea de Preces Espíritas. Essa é a primeira parte de explicação falando sobre oração dominical, que é o nome que se dava ou ainda se dá ao Pai Nosso. Mas antes de começarmos o estudo propriamente dito, temos que fazer uma coisa muito importante, que vocês já sabem o que é. Eu, pelo menos, nunca começo uma palestra sem a prece. Porque é através da prece que nós conectamos com Deus, conectamos com os bons espíritos, sintonizamos com o grande amor e profundo amor de Jesus, que prometeu estar presente conosco toda vez que orássemos, que falássemos em seu nome, falássemos de coisas boas. Então, considerando que tudo isso que Jesus prometeu é verdade, que o nosso coração se abre nesse momento, que a nossa mente se eleva, que a nossa alma espera esse aconchego, esse carinho da espiritualidade amiga, nós vamos orar. E eu não vou orar o Pai Nosso, porque nós vamos orar o Pai Nosso ao final, durante toda a nossa conversa e ao final. Nesse momento, eu simplesmente convido vocês a ficarem tranquilos, fecharem os olhinhos se quiserem, colocar-se numa posição confortável. Nada disso é místico, nada disso é ritualístico, é simplesmente qual é a posição em que você se sente confortável para falar com Deus. E aí, nesse instante que você estiver assim, já preparadinho, a gente agradece a Deus a oportunidade bendita não só desta vida, desta encarnação, de tudo aquilo que nós recebemos para evoluir, amadurecer e nos tornarmos seres melhores, mas sobretudo por este momento que eu considero bendito, sagrado, em que nós juntos estamos numa só energia, numa só sintonia, numa só ideia, que é sintonia de amor. E com esse amor que deve se estender por todos aqueles que estão à nossa volta, aos que nos preocupam o coração, aos que nós desejamos bem e por todo o nosso planeta, nós temos certeza que Deus está conosco nesse instante, nos protegendo, amparando, iluminando e inspirando. E assim, certos de que Deus permite que nós falemos em seu nome nesse momento, porque somos bem intencionados e queremos sempre fazer pelo melhor para o nosso próximo, nós pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.
Bom, pessoal, então vamos conversar um pouquinho. É a minha primeira experiência aqui na TV Chico Xavier, então eu espero ser bastante útil para vocês e espero que vocês, como eu sempre digo, a gente tem que sair melhor dos nossos bate-papos do que nós entramos, do que nós começamos, então espero que vocês saiam melhor essa noite, que vocês tenham uma noite maravilhosa de sono, porque vocês vão aprender o significado do Pai Nosso. Nós vamos orar com Jesus. Lembrando que este tema está no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em coletânea de preces espíritas. O Pai Nosso, ele foi ensinado pelo próprio Mestre Jesus, pelo nosso irmão maior, pelo Cristo, e ele já foi chamado, a pessoas que já o intitularam a essa prece de o pequeno resumo dos evangelhos, porque tem todos os conteúdos possíveis dentro da prece. E ela é uma prece muito importante, não só porque Jesus ensinou, mas porque o conteúdo dela pode suprir, pode substituir qualquer outra prece, porque tudo que a gente precisa falar com Deus está no meio deste conteúdo chamado Pai Nosso. É um conteúdo sublime, é um conteúdo singelo, é um conteúdo simples. Só que, por ser uma prece pequena, uma prece curta, nós vamos observar assim pelas frases, a gente às vezes nem presta atenção nisso, mas é uma prece curta, mas com um sentido extremamente profundo, tanto que essa expressão de pequeno resumo dos evangelhos é extremamente pertinente, porque como nós estudaremos agora, nesses momentos em que estamos juntos, vocês vão ver que tem muito conteúdo do cristianismo e da doutrina espírita, inclusive, dentro das palavras que nos fazem refletir. Só que, ao mesmo tempo que é uma prece curta, é uma prece singela, uma prece simples, ela é uma prece densa, mas densa em conteúdo subjetivo, aquilo que não foi falado com palavras, mas que é dito através dessas frases que nós muitas vezes repetimos apenas mecanicamente. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus disse que não deveríamos usar de repetições vãs, ou seja, não deveríamos simplesmente ficar falando repetidamente, decoradamente, como se fossem fórmulas. A prece não é uma fórmula pronta, quadradinha, que basta decorar e repetir. Por que Jesus disse isso? Ele disse porque ele explicou que Deus sabe as nossas necessidades. O Espiritismo toma um cuidado no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra O Evangelho, em explicar que não é porque Deus sabe que a gente não deva orar, mas Jesus, ao dizer que Deus sabe, quis falar o seguinte: para que fazer preces muito longas? Para que enfeitar demais? Para que rebuscar o texto? Se a simplicidade que traz a maior honestidade da alma que está falando com Deus é o melhor caminho. Então, Jesus fala nessa passagem de Mateus que se vocês, quando vocês forem orar, façam assim, assim como. Aí ele ensina o Pai Nosso. Quando Jesus fala de não existir fórmula e ensina o Pai Nosso, ele não está se contradizendo, ele está mostrando um exemplo, um modelo. Qual é a estrutura de ideia que nós podemos fazer, que nós podemos utilizar para que o nosso coração, a alma que somos, todas as nossas necessidades sejam faladas de uma forma sentida, de uma forma honesta, que possa atingir o receptor. Quem é o receptor da nossa mensagem? É uma comunicação que nós estamos falando. Eu falo, eu comunico, mas a minha comunicação tem que chegar até vocês. No nosso caso, é através da internet e dessas redes sociais que nós estamos utilizando neste momento. E com Deus é através da honestidade, da sinceridade, do sentimento e da sintonia, da vibração que nós levamos, carregamos através do pensamento
aos bons espíritos, a Jesus, a Deus. Então, quando ele vai falar do Pai Nosso, ele está ensinando uma forma de falar. O que eu preciso pensar em dizer, quais são as coisas que eu posso dizer, o que eu posso pedir, o que eu posso agradecer, o que eu posso louvar, que são facetas que estão presentes no Pai Nosso. Não foi o conteúdo, porque o conteúdo depende. O que a Vânia precisa dizer neste momento? Qual é a necessidade da Vânia? Qual é a necessidade do Ivan? Qual é a necessidade da Maria, do João, do Ricardo, do Pedro, da Kátia, da Sheila, do José? Entende? De cada pessoa. Cada um de nós tem um conteúdo. A forma é que Jesus ensinou. Portanto, nós precisamos entender que o Pai Nosso, ele é um modelo conciso, bem, com muito conteúdo e que pode ser utilizado todo dia, toda hora, a hora que quiser, mas não deve ser usado só como palavras repetidas, porque a repetição automática não é prece, é declamação praticamente. Então, vamos entender o Pai Nosso, porque o Pai Nosso resume todos os deveres do homem como prece e como pensamento em relação a quem? Os deveres? A Deus, a si mesmo e ao próximo, que é a grande relação existencial que nós temos. Tanto que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. O Pai Nosso nos ensina isso. Bom, nós temos no Pai Nosso, e a gente nem percebe, na nossa repetição, muitas vezes automática, nós temos 3 partes fundamentais. Eu vou falar dessa forma, sem excluir o que eu disse antes, que nós pedimos, nós agradecemos e nós louvamos dentro do Pai Nosso. Mas o Pai Nosso é dividido entre um prefácio, que é uma introdução à prece, os pedidos, aquilo que a gente tem que dizer a Deus, ou seja, as petições, e a conclusão. O Pai Nosso ele tem um fechamento. E isso a gente só vai percebendo conforme vai estudando. Vejamos o seguinte, a primeira frase do Pai Nosso, ela é o prefácio, é a introdução. Qual é a primeira frase? Pai Nosso, que está no céu, ou que estás no céu. Como Jesus se referia a Deus? Ele dizia, meu Pai. Então, quando ele diz Pai Nosso, ele está dizendo o quê? Todo mundo sabia que quando Jesus se referia a meu Pai, ele estava falando de Deus. Então, quando ele fala Pai Nosso, ele dá para entender que essa prece é destinada ao Criador, a Deus. Só que ele não falou meu, ele falou nosso. O que dá para entender? Primeiro, que ele me escapou a palavra agora. Se destina, a prece se destina a Deus e que Deus é o Criador de todas as coisas e de todos os seres. Portanto, se o Pai é nosso, eu e vocês e toda a humanidade, nós somos irmãos. Olha só, uma única frase, Pai Nosso que estás nos céus, já mostra que Deus existe, que Deus é o ser maior de nossas vidas, o Criador de todas as coisas e que, inclusive, nós somos obra deste Pai. E Pai é uma palavra que tem a profundidade, se aprofunda com um termo de amor. Nós chamamos de Pai, no caso de Deus, porque nós sabemos que Ele é generoso conosco, que Ele é bondoso conosco, que Ele é firme conosco, que Ele nos educa. E ao falar do nosso, quando Ele fala dessa irmandade, uma coisa muito interessante acontece para quem reflete nessa observação, dessa frase, dessa oração, neste termo da Pai Nosso. Nós criamos um vínculo. Eu falei que nós somos irmãos, mas
Isso cria um vínculo. Você não é mais um estranho na minha vida. Eu não sou mais um estranho na sua vida, porque apesar de não sabermos quem somos uns aos outros, apesar de não termos relacionamento, apesar de não nos conhecermos nos sentimentos, nas nossas características, não convivermos, talvez nunca nos vejamos nessa existência ou em outras, mas existe um vínculo, porque eu e vocês, nós somos irmãos. Bom, feita a introdução, que seria o prefácio da oração, eu volto, antes de falar das petições propriamente ditas, eu relembro que comentei sobre o Pai Nosso ser um louvor a Deus, um agradecimento e também os pedidos. Quando eu falo de louvor, ou quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala de louvor, ele está dizendo o seguinte: reconhecimento da grandiosidade de Deus, de quem é este ser que é imortal, que é mais do que imortal, ele é eterno, que ele tem todas as virtudes e qualidades, que ele cria todas as coisas, e é muito lindo a gente poder reconhecer isso e numa posição de humildade, que para o orgulhoso é tão ofensiva, tão agressiva, essa posição de humildade, nós dizemos: eu louvo, eu glorifico, eu reconheço, eu admiro, eu amo um ser puro, bom e que é capaz de todas as coisas. Então, dentro de todas as frases, dentro do contexto do Pai Nosso, começa já de cara com essa glorificação, com esse reconhecimento de que o Pai é Pai de todas e de todos, de todas as coisas e de todos os seres. Então, essa parte do louvor, da glorificação, do reconhecimento de Deus. Da gratidão também, porque nós agradecemos, dentro desse contexto do Pai Nosso, nós agradecemos a própria vida, a própria existência, e tem o contexto de dizer: é o que eu recebi, é o que eu mereço, é o que eu preciso neste momento, então eu tenho que reconhecer, e ao reconhecer eu também agradeço, porque eu sei que Deus, o Pai bondoso, justo e amoroso que nós temos, Ele estará sempre nos fornecendo exatamente o melhor que nós temos para receber naquele momento, porque aquele melhor não é o nosso melhor, mas o melhor de Deus, aquele que nos tornará pessoas melhores. Então, nós falamos do louvor, da glorificação, do agradecimento, e aí vem a lista de pedidos. E aí eu vou entrar agora nos pedidos que nós fazemos dentro do Pai Nosso. Pedir é natural para nós que somos seres ainda imperfeitos, vivendo num mundo de expiações e provas, que a gente sabe, já se fala incansavelmente na doutrina espírita, nas palestras espíritas, nos textos espíritas, que nós estamos adentrando ao mundo de regeneração, e não seremos perfeitos no mundo de regeneração, mas ainda somos sofredores, imperfeitos, porque vivemos num mundo material, num mundo pesado, num mundo onde ainda existe maldade, existe egoísmo, existe orgulho, existem dezenas, centenas, sei lá quantos tipos de imperfeições que nós vemos e vivenciamos e experimentamos na própria carne, e tudo isso mesmo estando à beira do mundo de regeneração. Então imagina o que é estar no mundo de expiação. Então nós pedimos muito, é óbvio, por isso que estou dizendo isso, nós pedimos demais, porque pedir faz parte do nosso mundo tão difícil ainda. E aí vem começando os pedidos, as petições, as frases dentro do Pai Nosso que vão ser para suprir as nossas necessidades. Começa com: santificado seja o teu nome. Santificado é esse reconhecimento do poder, da bondade, da justiça, do amor de Deus, do poder de Deus, que é infinitamente superior ao de qualquer um que nós possamos imaginar. Nós colocamos, como ao falar nesse santificado seja o teu nome, nós temos uma meta. Senhor, santificado seja o teu nome, esteja comigo.
entra na minha mente, entra no meu coração, faz parte de mim. Me ajuda a te amar, te compreender, me ajuda a seguir a tua lei. Santificado, santo seja o teu nome, mas santo seja onde? Em mim, na minha vida, que eu haja de acordo com aquilo que você deseja, com as leis que você criou para o nosso mundo, para o universo onde nós vivemos. Quando nós não reconhecemos isso, nós somos cegos por não enxergar Deus em todas as suas obras. Nós somos orgulhosos porque não nos colocamos numa posição de humildade, de reconhecer a grandiosidade de Deus, de não glorificá-lo, não louvar todas as coisas que Ele faz para encher os nossos olhos de alegria e de esperança de um futuro melhor, de um momento melhor, de uma vida melhor. E claro, se nós não conseguimos santificar o nome de Deus e trazê-lo para nós, porque Ele está em nós, mas nós não estamos nele, então nós temos que fazer essa aproximação, nós também somos ingratos, porque temos a vida que Ele nos deu, temos as coisas que recebemos dele aqui na encarnação e não rendemos graças, não agradecemos muitas vezes por tudo isso. Aí talvez, e é bem possível, até bem provável, alguém que está aqui neste momento participando possa pensar, mas a vida é muito difícil e eu não tenho tudo o que preciso e eu sofro ou eu vejo alguém que eu amo sofrer, como que posso ser grato ou grata a Deus? Mas é que a gente tem uma expectativa material apenas da vida. E nós temos uma expectativa imediatista. O fato de nós não estarmos pensando no hoje, mas daqui a 10 anos, não significa que não seja imediatista essa ambição de uma felicidade, de uma satisfação, porque a vida aqui na carne, ela é efêmera, ela é curta. Ela é muito curta. Passou, porque não, o tempo do universo é infinito. Se eu fizer assim, o tempo da nossa vida dentro do infinito talvez seja menos do que isso. Então, nós pensamos, às vezes, dizendo assim, nossa, eu já sofro há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, sofri minha vida inteira, não tenho perspectivas de deixar de sofrer. E como serei grato, como eu estava dizendo, como que eu reconhecerei a bondade de Deus? Mas a gente pensa de forma muito materialista e muito imediatista. Então a gente tem que pedir que ao santificarmos o nome de Deus e trazermos Ele para nós, façamos Ele fazer parte, nós vamos enxergar além das aparências. E eu digo uma coisa para vocês, isso é uma experiência absolutamente pessoal, mas eu acredito que muitos que param para pensar reconhecem. Todas as vezes, de alguns anos para cá, especialmente, todas as vezes que eu oro pedindo uma coisa, eu sei que Deus me atendeu. Mesmo que Ele me diga não. Porque a gente se sente fortalecido, a gente se sente escutado. As coisas podem dar certo e a gente vai agradecer, mas às vezes a gente não deu certo e a gente percebe que mesmo assim podia ter sido pior e que Deus segurou as pontas conosco. Então, nós precisamos realmente fazer parte dessa santificação, desse pedido de que Deus se santifique em nós, para que nós amadureçamos a nossa mente e nosso coração com o amor dele e o amor por ele. Continuando, Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. O que significa isso? Qual é o reino de Deus? Nós estamos pedindo para que a Terra, planeta material, essa vida material, seja um reino espiritual? Não, nós sabemos que o reino espiritual não é aqui. Somos espíritos encarnados. Então aqui nós estamos convivendo neste momento, na minha casa, nos lares de vocês. É óbvio que tem muitos espíritos participando conosco desses estudos, porque a espiritualidade não perde a atividade do bem. Então, é óbvio que nós estamos aqui em dimensões interconectadas, mescladas, misturadas, mas a Terra, mundo material é mundo material, e o mundo espiritual é mundo espiritual, e o espírito encarnado está, de certa forma, nos dois mundos, mas
com certeza vinculado mais para o lado da matéria. Então, onde está o reino de Deus? Também gravado na nossa consciência. A própria doutrina espírita explica que as leis morais estão na nossa consciência e que quando nós desencarnarmos, o julgamento final prometido, afirmado por Jesus, seria o nosso próprio. Nós nos julgaremos, porque se como se nós vemos aqui no nosso mundo material em que o juiz ele é o inquiridor, o julgador, o punidor, quem faz da punição, nós também fazemos isso conosco. Por quê? Porque se a lei moral, as leis naturais estão gravadas na consciência, ao desencarnar, eu vou fazer uma retrospectiva da minha própria existência, de tudo o que fui e que fiz, quem eu sou, o que eu sinto, quais foram as minhas intenções, os resultados das minhas ações na minha vida, e aí eu mesmo me julgo. Então, tudo isso para dizer que quando a gente pede que o reino de Deus venha até nós estamos pedindo a Deus que as leis dele sejam cumpridas para que nós alcancemos a felicidade, sejam cumpridas através da paz, através da justiça, através desse auxílio mútuo de fraternidade, de solidariedade que nós devemos ter para uns para com os outros, sem tanto sofrimento, sem tanta dificuldade. Não precisa sair da terra para que o reino de Deus se implante aqui. Se nós seguíssemos as leis naturais, as leis de amor, de bondade, de justiça, respeitássemos a lei de liberdade, a de progresso, todas as leis que o Livro dos Espíritos descreve muito bem, nós agiríamos dentro de uma conduta mais equilibrada, fazendo aquilo que deve ser feito da forma correta e não teríamos tanta felicidade. Pode analisar todos os nossos sofrimentos, individualmente falando, coletivamente falando, eles nascem da violação das leis de Deus. Não precisa muito. A gente sabe o que é certo. A gente sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho que fazer para você aquilo que eu gostaria que me fizessem, porque eu sei o que me machucaria. Então, eu não posso fazer para você o que vai te machucar, que também me machucaria. Então, nós estamos pedindo que o reino espiritual se implante aqui na Terra e que reconhecemos com isso que todas as dificuldades e todas as misérias, elas são causadas pela nossa violação das leis divinas, pela nossa imprudência, pelo nosso egoísmo, pelos nossos maus atos. E nós estamos pedindo a Deus que Ele faça com que essa implantação do reino de amor, de justiça e de bondade dele, que ele quer para nós, que ele espera, ele deseja que nós queiramos também esse reino, se implante mais rapidamente em nós. Então, quando nós falamos assim, venha a nós o teu reino, nós estamos, de certa forma, solicitando que Deus acelere a transformação deste mundo, de um mundo de expiações para um mundo de regeneração, onde nós teremos mais responsabilidades, mais compromissos com as consequências pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões, pelas nossas ações, mas também seremos melhor, receberemos melhor repercussão positiva de tudo aquilo que nos esforçamos para conquistar, porque todos quereremos, ou a maioria de nós desejaremos, um mundo melhor. É importante isso. Então, eu sei que às vezes eu estou me estendendo um pouquinho nas frases, mas é que é para repetir mesmo, e para que vocês percebam que uma frase tão curta como venha a nós o teu reino, 6 palavras, ela pode falar tanta coisa, ter tanto significado e pesar tanto na nossa alma. Não podemos continuar violando as leis divinas se nós queremos que o reino de amor se implante na Terra. Uma outra petição que nós fazemos dentro do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós podemos entender, de certa forma, 2 perspectivas principais. A primeira é uma aceitação passiva. Nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja feita.
mas estamos aceitando passivamente, de uma forma tranquila, paciente, tolerante, que aquilo que não dá para ser mudado aconteça do jeito que Deus quer. E como é difícil para nós decidirmos pela aceitação passiva, porque vejamos agora um momento de tanta dificuldade planetária que é agravada a problemática da natureza, da doença, das dificuldades que estão além da nossa capacidade de domínio. Ela é agravada por condutas humanas de formas diversas em cada lugar do mundo, e tudo isso a gente quer mudar e a gente não consegue, e aí a gente faz o quê? Se desespera, lamuria, reclama, critica, pergunta onde Deus está nesta hora ou na outra hora. Mas nós precisamos, ao dizer o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, eu estou pedindo, Senhor, faz a tua vontade. Agora, eu vou aceitar a tua vontade. Passivamente, de uma forma tranquila, de uma forma tolerante, de uma forma pacífica, eu aceito a tua vontade. Porque eu sei que esta vontade é melhor para mim. E que mudar isso não me favoreceria, ou não favoreceria a humanidade, a coletividade, porque alguma coisa eu vou amadurecer, nós iremos mudar para melhor, vivenciando isso que eu não quero viver, mas que você disse que eu tenho que viver. E existe o lado da aceitação ativa. O que é a aceitação ativa? É o trabalho, é o esforço, é a dedicação em realizar alguma coisa. É perseverança numa conduta melhor, é o ânimo de não esmorecer, eu não vou cair, eu permaneço com fé, eu permaneço forte, eu permaneço otimista, posiciono-me com confiança. Eu tenho consciência do que deve ser feito. Se eu não souber o que deve ser feito de forma pontual, eu sei pelo menos o que a lei divina fala, porque ela está gravada na minha consciência, e eu sei que o que está acontecendo é o melhor para mim, é o melhor para nós. Então, como eu trabalharei, viverei, me desenvolverei, tendo que passar por determinada experiência. E quando Jesus fala, assim na terra como no céu, ele não está só falando da terra material e do céu espiritual no sentido do lado espiritual mesmo, da moradia espiritual da vida, mas também como aquele lado nosso, de repente é uma questão para a gente colocar, de dizer assim, e o meu lado espiritual, será que ele não quer dizer do céu no sentido positivo do meu lado espiritual? Mas, de fato, o que importa para a gente saber nessa frase é que, quando eu digo seja feita a tua vontade, eu tenho que aceitar a tua vontade. Então, se eu estou falando com Deus, eu estou falando Deus. Eu peço pelo melhor, mas seja feita a tua vontade e eu aceitarei de forma ativa, trabalhando de forma passiva, com tolerância, compreensão e submissão à tua vontade, aquilo que você manda para mim. Depois, a próxima frase, dá-nos o pão de cada dia. O que nós estamos pedindo? Bom, os animais, toda a natureza, eles não necessariamente trabalhem como nós, mas eles recebem muita coisa sem precisar trabalhar. Eles trabalham para construir seu ninho, trabalham para continuar sobrevivendo, trabalham para procriar, porque a gente vai entender como trabalho toda atividade útil. E no mundo que não é o mundo humano, todo o resto da natureza, ela tem esse tipo de trabalho. Mas Deus provê o animal de várias formas. Agora, o homem precisa trabalhar de fato, com um trabalho que lhe traga o sustento, lhe traga o alimento. Então, quando nós pedimos o pão nosso, o pão de cada dia, melhor dizendo, nós estamos pedindo o alimento. Claro que estamos pedindo alimento. Eu tenho que ter comida no meu prato para eu me sustentar fisicamente e continuar vivendo a jornada terrestre. Só que eu estou pedindo mais do que isso. Eu estou pedindo a garantia do meu sustento. Oportunidade de, pelo meu esforço, pelo meu sacrifício,
pela minha dedicação, eu trabalhando, eu consiga conquistar o que é necessário para continuar vivendo. Então, não é simplesmente uma doação pura e simples, puramente material de um alimento. É claro que no campo da caridade nós podemos doar, devemos doar aos necessitados, compartilhar com os necessitados o alimento que ele não consegue por outro modo. Mas o que nós estamos dizendo a Deus é: me dê a oportunidade de trabalhar, porque se você me der a oportunidade de trabalhar, eu consigo me sustentar. E o alimento que eu necessito, eu terei com a satisfação de saber que eu trabalhei e mereci. Também uma reflexão importante que nós podemos fazer nesse ponto é de que o alimento que nós precisamos é muito mais do que alimento físico, é um alimento também espiritual, porque vocês já perceberam nessa pandemia que nós estamos afastados uns dos outros, nós não podemos fazer encontros que tenha abraço, que tenha proximidade física, que tenha contato. Nós não sentimos uma fome de abraço? Nós não sentimos uma ansiedade de estar em contato com o outro? Da mesma forma, nós sentimos isso espiritualmente. Nós precisamos viver, nós sentimos vontade, desejo, necessidade de aprender e amadurecer, desenvolver para evoluir. Nós não nos sentimos satisfeitos estagnando na posição em que estamos. Se alguém diz que está satisfeito, ele deve ser uma pessoa muito infeliz, muito amargurada e muitas vezes depressiva, doente mesmo, porque a depressão é uma doença física, uma doença espiritual, porque todos nós sentimos ansiedade até de fazer alguma coisa. Estou falando de ansiedade positiva, aquela que nos faz buscar alguma coisa a mais, não da doença, ansiedade. Então, essa fome também pode ser uma fome espiritual e a gente está pedindo para Deus satisfazer a nossa necessidade, dando-nos o pão do conhecimento espiritual, o pão da força espiritual, o pão do incentivo espiritual, para que nós consigamos continuar progredindo. O trabalho é uma lei, está lá a lei de trabalho no Livro dos Espíritos, ele é uma lei importantíssima porque ela exercita a nossa inteligência. Sem o trabalho, sem essa necessidade, como diz o popular, de ralar, nós não conseguiríamos progredir. Como é que as pessoas amadurecem fisicamente? Desde o bebezinho, ela começa a levantar, se arrastar, engatinhar, cai, levanta e vai fortalecendo os músculos, porque isso é sacrifício, isso é esforço, isso é trabalho. E a gente passa a existência inteira fazendo isso. 6 meses, sofre um acidente, fica 6 meses acamado, fica doente, fica 6 meses acamado, os músculos vão ficando cada vez mais frágeis, ficando cada vez mais minguados, você perde força, você não consegue se carregar, tem que trabalhar, tem que suar, tem que fazer. Por quê? Porque é isso que desenvolve a nossa inteligência. E aí nós progredimos, porque o progresso do espírito se faz em 2 áreas, inteligência e moral. E a moral depende, embora sejam desvinculadas, você compreende valores morais, entende melhor por que é tão importante quando você desenvolve a inteligência. Então, se a gente fizesse uma comparação com relação a asas, a asa da inteligência não faz com que o pássaro, ou que o ser, ou que o anjo, numa alegoria religiosa católica, por exemplo, voe. Não dá para voar com uma asa só. Então, quem tem só inteligência, tem só uma asa e não se tornará desta forma um espírito puro. Quem tem só moral tem mais chance de voar, mas também não consegue voar muito alto porque é preciso desenvolver inteligência, e quanto mais inteligência, mais valores, mais moral, mais espiritualidade a gente consegue adquirir, desenvolver e compreender. Bom, nesta passagem do pão de cada dia e do trabalho, a gente tem que entender também uma outra coisa, que é dita de forma subjetiva no Pai Nosso. Muitas vezes nós reclamamos da sorte, entre aspas, a sorte,
mas não percebemos que aquilo que estamos vivenciando resultou da nossa própria conduta. Será que não somos os responsáveis diretos ou indiretos pelos sofrimentos que passamos? Muitas vezes, aquele que não é espírita, que não entende de reencarnação, que não compreende a lei de causa e efeito, se questionará dizendo, mas eu já nasci doente, eu já nasci numa condição muito humilde financeiramente, eu já nasci com limitações, eu não fiz nada. É claro que isso, para uma pessoa materialista, uma pessoa que recusa o que o Espiritismo acredita com tranquilidade, ensina com tranquilidade, melhor dizendo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, mas de fato, os espíritas compreendem que as limitações da própria vida, se não tiveram consequências, se não forem consequências das suas ações presentes da vida atual, nasceram em algum lugar do passado, em algum momento do passado. Nem que seja como prova, porque muitas vezes é expiação. Fizemos o mal, temos que sentir na pele aquele mal, temos que sofrer para poder compreender que aquilo não se faz. Mas muitas vezes a gente diz, olha, eu passei várias encarnações tropeçando com orgulho, agora eu já expiei, ou então eu acho que estou pronto, eu estou pronta para vivenciar uma situação em que o meu orgulho seja testado. Isso é prova. Aí ele vai se colocar numa posição talvez mais humilde, e aí vai ter que ser humilde naquela posição, e muitas das vezes não são. Ou ainda, se começa como uma posição humilde, está tudo bem, aí ganha uma oportunidade de mudar de vida. Recebe uma herança, jogou na Mega Sena, acertou, foi promovido no serviço e aí ganha um status melhor, um pouquinho mais de valor financeiro, e aí o orgulho cresce. Será que ele vai ser realmente a pessoa orgulhosa de antes ou será que ele vai viver aquela prova? Então, mesmo que seja prova, o que eu quero dizer, mesmo que seja expiação, tem a ver com a nossa imperfeição. Não importa, neste caso, se é prova ou expiação, tem a ver que nós ainda não somos perfeitos. Para ser perfeitos, precisamos passar nas provas. Mostrar que não caímos mais naquelas tentações. Então, nós precisamos agir dentro deste pedido de pão nosso, pão que nos dá hoje, para Deus nos dar o pão de cada dia, nos dar o trabalho, nos dar o esforço, é um esforço não só material, não só de sobrevivência carnal, mas também pedir o alimento da prudência, da previdência, da moderação, através das experiências que vão nos favorecendo a desenvolver essas virtudes. Que a gente tenha a capacidade, o esforço de se resignar naquilo que não dá para mudar, de consciência da expiação, consciência da prova e amadureçamos, porque nós não podemos mais continuar como crianças espirituais que fomos. Nós não fazemos mais parte há muito tempo de um mundo primitivo. Não temos a desculpa de ser mais crianças, mas ainda agimos como tal. Precisamos amadurecer. A outra frase que o Pai Nosso fala é: perdoa, pedindo a Deus, as nossas dívidas. Alguns falam as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos devem, ou dizem alguns, como aos que nos ofenderam. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo o seguinte: Deus, por favor, eu sou imperfeito, me ajude, me perdoando, porque eu errei, mas eu não queria errar. Na verdade, quando eu vi, já tinha errado. Eu preciso perceber antes, dá uma força. Agora, faz isso comigo, Deus, da mesma forma que eu faço isso com o outro. Porque você disse, Jesus disse, é Pai nosso, somos irmãos, temos um vínculo de irmandade, devemos esse amor ao próximo, essa compreensão de que se eu sou imperfeita, o outro também é. Eu não conheço ninguém perfeito aqui neste planeta. Não sei se vocês conhecem, mas não existe. Todo mundo tem imperfeições. Quem sou eu para pedir? Quando eu falo eu, não estou falando da Vânia, estou falando do ser humano. Quem sou eu, ser humano, para pedir perdão
porque falhei, pedir perdão, porque errei, e não perdoar, não compreender, não ter misericórdia com o outro. Então, nós pedimos a Deus isso, e talvez, essa seja a frase mais fácil de compreender a profundidade que o Pai Nosso diz, porque todas as outras, elas são mais subjetivas, embora elas falem tanta coisa, mas mesmo esta frase sendo a mais clara, na minha perspectiva, na minha ótica, mesmo assim a gente coloca um véu, venda os olhos e fala, me perdoa, mas a gente não sai para perdoar antes. O próprio Jesus, em outras passagens, falou, reconciliar-vos enquanto a caminho. Vai lá e perdoa, vai lá e conversa, vai lá e resolve. Mas nós ficamos alimentando rancores, alimentando mágoas, alimentando divisões, distanciamentos e julgando o outro como se o outro fosse um terror. É tão triste, é tão deplorável que nos dias da nossa atualidade nós chegamos a tanto extremo de julgar os outros que hoje tem gente, e olha que eu não estou falando de política, tá? Frise-se. Tem gente torcendo para o coronavírus ganhar em algumas situações. E eu não estou falando de política, não só porque aqui não é espaço de política, mas porque isso deve estar acontecendo com muita gente. Porque o meu inimigo pegou a doença XYZ, tomara que a doença vença. Você acha que isso é novidade? Não, mas hoje parece que as coisas ficaram mais escancaradas. E essa pessoa, às vezes é cristã, às vezes é religiosa e muitas vezes ora o seu Pai Nosso na hora do medo, da necessidade e do desespero. E ela vai dizer, se orar no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como eu perdoo. Como Deus, que é justo, deveria fazer? Se nos perguntasse, você é o julgador da vez agora, você deve perdoar essa pessoa ou não deve perdoar essa pessoa? Aí você diz, mas essa pessoa perdoou? Por quê? Por que temos que ser perdoados se não sabemos perdoar? Então, nós vamos pedir misericórdia, nós pediremos perdão, nós reconheceremos as nossas imperfeições, a nossa incapacidade de agir certinho perante as leis naturais. Nós vamos prometer sacrifícios e esforços para mudar de conduta, mas nós temos que fazer isso também dando ao próximo a mesma chance. Veja que ao perdoar, estou falando de um sentimento. Eu não estou falando que uma pessoa perigosa tem que ser perdoada e por isso eu serei amigo íntimo e trarei para dentro da minha casa. Não é isso, e Kardec, inclusive, fala a esse respeito. Não há sentimento, não há afinidade. O amor não acontece dessa forma, mas o sentimento. Uma pessoa errou, tem que ser presa. Errou, tem que ser presa. É a lei dos homens. Ela errou, vai ser julgada e ser presa. Agora, perdoar é o sentimento. Eu não desejo que a vida dessa pessoa seja pior lá onde ela vai resgatar, pagar os seus crimes. Vocês percebem como é fácil de entender, mas é profundo e como é difícil para nós entendermos que Deus é misericordioso e vai nos perdoar infinitamente, mas esse perdão não significa que nós não devemos fazer a nossa parte. Esse perdão não significa que nós não passaremos pelas dificuldades que são consequência das próprias decisões, inclusive da decisão do desamor. Nós precisamos trabalhar para eliminar o ressentimento, o ódio, ampliar o amor, fazer crescer o amor em nós, acabar com essa era de rancor e de justiçamento, que nós, nem sei se existe essa palavra, acho que existe, que nós
queremos fazer. Somos todos justiceiros, somos excelentes julgadores. Esquecemos que a própria consciência nos julgará e que Deus nos dará aquilo que damos. Bom, chega lá no finalzinho do Pai Nosso, Jesus ensina a dizer o seguinte: não nos deixeis entregues ou cair em tentação, entregues à tentação, mas livra-nos do mal. O que é tentação? É aquele desejo, aquela vontade muito forte. Porque não é uma tentação, é uma vontadezinha. A tentação é uma vontade forte. Muitas vezes parece-nos irresistível. Parece que a gente não vai dar conta de lidar com ela para fazer alguma coisa que a gente sabe que está errado. Não, eu não devo fazer, mas eu quero fazer. Ai, meu, eu estou com muita vontade de fazer. Não, mas eu não consigo não fazer. O que nós estamos falando? Não nos deixes entregues à tentação. Não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, Senhor, me dá forças. Sozinho eu não estou dando conta. Eu sei que eu preciso vencer. Eu sei que eu devo vencer. Eu sei que eu ainda não consigo vencer sozinho. Então, me dá forças. Me ajuda a ter energia, ter coragem. Me dá o discernimento de compreender o grande problema em que estou me colocando os outros e compreender como é que faço para superar essa tentação, superar esta vontade. Quando a gente pede para Deus nos livrar do mal, nós não estamos pedindo um gesto milagroso em que aqui está a tentação, nós oramos cheios de amor e fé, e Deus põe a mão e diz: pronto, Vânia, tirei daqui e pus para lá, pode passar. É para que nós tenhamos força para passar por aquilo sem cair naquele erro, sem tropeçar naquele ponto, sem nos entregarmos às tentações, para que nós não erremos, para que nós não falhemos. E muitas vezes nós já erramos, não foi uma nem duas, não foi só nessa vida, não foi só em outra, muitas vezes nós já erramos, já caímos em tentação, já quando percebemos já estávamos lá no fundo do poço. Mas isso não é o problema. A questão é que, quando nós pedimos não nos deixe cair em tentação, nós estamos falando de presente e futuro. Passado, gente, semeou, tem que colher. Vamos fazer para não semear coisas erradas mais. Não vamos mais colher aquilo que não semeamos de mal. Só vamos colher aquilo que semeamos de bom. Então, dá-nos forças, dá-nos coragem, dá-nos discernimento para reconhecer as tentações, percebê-las no seu mais puro mal que elas oferecem à nossa vida, à nossa conduta, nos limitando, nos amarrando às forças materiais, abrindo pensamentos fissurados de maldade, de falhas, de culpas, que serão aproveitadas pelos espíritos, porque a imperfeição, ela também emite sintonia. Nós estamos emitindo energia, vibrações o tempo todo. Então, uma pessoa que ama e bem intencionada emite uma sintonia, uma vibração de quem ama e é bem intencionado. Uma pessoa que está tentado a fazer o mal, a errar, a cometer um equívoco, ela está emitindo vibrações em sintonia que são desta outra parte. Se nós estamos o tempo todo acompanhados por espíritos que são afins aos nossos sentimentos, aquele que pensa no bem está acompanhado com espíritos melhor acompanhados, com espíritos que estão com intenções boas, de ajudar, de evoluir conosco, que tem afinidade com aquilo que nós estamos fazendo, pensando e sentindo. E os outros estão também acompanhados. Se nós abrimos uma fissura pela tentação, não, eu não vou resistir, não vou resistir, não vou resistir, não vou resistir, é óbvio que estamos vibrando com aqueles que querem que a gente não resista, seja porque são nossos inimigos, maus espíritos, seja porque eles já são imperfeitos, não lutaram, desencarnados com aquelas limitações morais, espirituais, imperfeitos, e querem saciar as suas vontades mais atrasadas, mais baixas, mais inferiores. E aí, se eu não tenho corpo e quero beber, eu vou ficar perto de quem?
de alguém que tem corpo e vai beber. Se eu não tenho corpo e quero fumar, quero me drogar, eu vou me aproximar de quem esteja fumando ou se drogando. Então, essas fissuras que nós criamos na nossa própria proteção, nós acabamos atraindo e mantendo perto de nós espíritos inferiores que vão nos ajudar. Então, ok, tenho a imperfeição. Ok, eu sei que tenho, vou lutar contra e vou resistir às tentações. Essa tentação vai passar, eu vou admitir que aquilo é um problema para mim, eu ficarei longe daquele problema e eu vou pedir ajuda a Deus. Não me deixe cair em tentação e me livra do mal, deste mal externo a mim, que repercute o mal interno a mim. Então, que Deus nos ampare na nossa fraqueza para que nós resistamos à tentação. Dito isso, nós temos como conclusão do Pai Nosso a frase assim seja. Amém, que muitas pessoas falam, mesmo no Espiritismo as pessoas falam ainda, mas amém é latim, é uma palavra que quer dizer assim seja. O que significa assim seja? Quer dizer o seguinte: bom, Deus, é o seguinte, eu te pedi um monte de coisa, eu te agradeci um monte de coisa, eu falei para você das minhas fraquezas, das minhas necessidades, pedi amparo, força, coragem, pedi até umas coisinhas destas porque a gente precisa, eu preciso, mas seja feita a tua vontade. Assim seja, como eu quero, mas se não for como eu quero, é a tua vontade que tem que ser realizada. É a tua vontade. Eu tenho esperança de que você me escute e me atenda àquilo que eu acredito precisar. Mas Deus, se por acaso isso for me causar mais mal do que bem, se isso for atrasar a minha jornada evolutiva, se isso for impedir que eu amadureça espiritualmente, que eu me torne alguém melhor, se não for o momento de receber o que eu estou pedindo, o que eu tenho esperança de receber, faz a tua vontade. Que a tua vontade vai ser aceita por mim. Eu me resigno àquilo que não posso mudar e não posso ter no momento. É o que você deseja, na mesma forma, na medida exata, e eu aceito e eu não vou reclamar, porque eu disse, assim seja. Você é sábio, é justo, é bom e eu aceito que você decida pelo melhor para mim. Então, nós podemos fazer todas essas reflexões. Como eu disse, o Pai Nosso é uma prece curta, ela é uma prece aparentemente muito simples, ela é uma prece que é singela, ela chega a ter um grau de sublimidade quando a gente reza, ora, vibra, pensa, declama essas palavras, a gente vê a sublimidade delas, mas ela é profunda. Para ser profunda e ter o valor que ela deve ter, para que nós oremos com Jesus, porque como Jesus ainda está difícil para nós, mas com Jesus, com o significado que ele quis colocar, nós precisamos aprofundar e não dá para aprofundar. Pai Nosso, só repetindo palavra. Eu disse lá no começo que próprio não é uma fórmula, não é o conteúdo, mas é a forma de orar, o que nós devemos imaginar, pensar, quais são as necessidades que temos para falar com Deus. Depois, nesse mesmo capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, tem lá um monte de modelos de preces. Muitas vezes as pessoas pegam aquele livro aqui, deixa eu ver, tá aqui no Evangelho, tá aqui, ó, preces pelos médiuns, aí vem um prefácio, uma explicação e daí começa a prece. Diz assim na prece aqui: Deus Todo-Poderoso, permitir aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Falar isso é uma prece? É um modelo de prece, mas só vai servir, assim como o Pai Nosso, se por acaso sair de dentro do meu coração. Então, se eu disser assim: Deus Todo-Poderoso, eu imploro, eu vou fazer uma comunicação mediúnica, eu estarei aqui agora servindo com a minha mediunidade, eu imploro que o Senhor me faça servir aos bons espíritos, me faça ser útil. E nasce do coração.
Então, tudo isso é roteiro. O Pai Nosso é roteiro. Mas se você quer fazer o melhor roteiro da sua vida, ora o Pai Nosso. Mas coloca nele o conteúdo que nós estamos estudando, o significado verdadeiro e mais profundo dessas frases. Não tenha pressa, não é simplesmente repetição, não é fazer papel de papagaio, nós temos que colocar no coração, nas palavras, no sentimento, no pensamento, o significado delas. E é claro, o Pai Nosso pode ser, ele é dirigido a Deus, tanto que ele começa com Pai Nosso, como a gente já conversou, mas ele é dirigido a Deus e a gente vai pedir com ele por nós, mas também pelo outro, pelo encarnado, pelo desencarnado, pelo amigo, pelo inimigo, por aquele que pediu uma prece para nós, por aquele que nós sabemos com problema, por todos os irmãos. E são todos os membros, os indivíduos da humanidade. Então, dito isso, eu espero que seja suficiente para que vocês consigam já pensar um pouquinho, porque é óbvio que ninguém vai sair daqui sabendo de cor e salteado todo o significado do Pai Nosso. A gente estuda, vai lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, pega lá, abre lá, coletânea de preces espíritas, vê lá, orações dominicais, relê essa explicação, repensa nas frases. Na hora que for orar o Pai Nosso, coloca, assim, vai falando a palavra devagar, com calma, pensando no significado, e com o tempo o teu coração vai se abrir, vai colocar outras frases, outras palavras. Tanto é, se já aconteceu com vocês de ficar falando o Pai Nosso assim, sem pensar? Vai falando assim, eu vou rezar aqui com esse grupo, aí fala, esquece uma palavra, por quê? Porque está decorado. Então a gente vai ter que fazer essa prece com um pouco mais de amor, e lembrando, gente, que nós aqui na Terra estamos passando por momentos difíceis, é verdade, mas eu acredito que nunca estivemos tão perto de abrir e escancarar, atravessar de vez a porta para o mundo de regeneração, porque tudo está ficando muito claro. Quem é mal está ficando claramente, mostrando-se claramente mal. Quem é egoísta está se mostrando claramente egoísta. Quem é bom está claramente fazendo atitudes boas. Nós estamos mostrando a que viemos. Então não se espantem com o mal. Existe muito mal, mas existe muito bom. E como que nós nos fortalecemos para enfrentar as dificuldades deste mundo? Esse mundo aqui, dizem, né, que o Brasil não é para como é que é? O Brasil não é para principiantes, né? É para especialistas mesmo. Não é o Brasil, é o mundo. O mundo não é para principiantes. Nós somos espíritos de longa data, batendo a cabeça no erro, nas imperfeições. Então nós precisamos mudar. E como que a gente se fortalece para mudar? Através da prece. Vamos elevar as nossas sintonias, as nossas vibrações. Jesus também deixou claro, orar e vigiar. Ora significa não só orar o Pai Nosso, mas coloca o teu pensamento em pensamentos elevados, tenta fazer coisas boas, olhar as coisas com mais otimismo, com mais esperança e com mais confiança de que Deus continua como sempre esteve no comando e que não vai cair nada na sua cabeça, nenhuma pedra na sua cabeça, nenhuma folha de árvore na sua cabeça, se não for permitido e de alguma forma útil. É claro que eu estou exagerando, porque uma folha não tem peso, mas às vezes a pedra tem. Então vamos confiar em Deus, vamos vibrar mais, orar muito, o tempo todo, conduta de prece, sintonia superior e vigiar. Vigiar para não cair na tentação, vigiar para resistir ao que o mundo grita. Seja materialista, venha para cá, tem que ser mais rico, tem que ter mais poder, tem que ter mais beleza, e não importa o preço, importa sim. Vamos ter que fazer o que Jesus ensinou. Não só orar o Pai Nosso, não só falar tudo aquilo que Ele nos ensinou, pedir a Deus, agradecer a Deus e louvar a Deus, mas também orar e vigiar. Vamos encerrar. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido legal para vocês, que tenha sido útil. Espero poder
de repente vir aqui umas outras vezes e compartilhar de conceitos e verdades que eu amo profundamente. E espero também que vocês tenham uma noite de sono muito tranquila, muito em paz, que durante o descanso do seu corpo, vocês, espiritualmente, espíritos que são, possam conversar de mãozinhas dadas com o seu mentor, com espíritos bondosos que simpatizam com vocês, que querem o seu melhor para que amanhã vocês acordem revigorados, com fé, com otimismo, com alegria e não esmoreçam. Tudo isso vai passar e vai ser melhor, tá bom? Vamos encerrar então com o Pai Nosso. Eu vou pedir para vocês, então, agora que tentem pensar nas palavras como nós falamos na nossa conversa de hoje, tá bem? Eu vou falar do Pai Nosso para vocês. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e a tua santa vontade se faça sempre nas nossas vidas. Se puder atender os mais recônditos e escondidos desejos de nossa alma para o bem, nos atenda. Mas se tudo aquilo que nós pedimos não puder ser satisfeito, nós, Senhor, nos submetemos à tua santa vontade, à tua santa bondade e esperamos que dias melhores venham para nós e para toda a humanidade. Que Jesus embale os sonhos de vocês, que os bons espíritos permaneçam nos seus lares, protegendo, amparando e fortalecendo. E que todos aqueles que eventualmente conheçam alguém que esteja adoentado de qualquer doença, possam receber neste momento fortalecimento. Pensem nessas pessoas, fortalecimento da saúde espiritual, da saúde física e da fé. Que a fé realmente move montanhas. E como diz a música, a fé não costuma falhar. Que Deus abençoe, que Jesus ampare. Vou nessa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje. Nós fizemos um time de muita energia, tenho certeza. Boa noite a todos.